Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui em todas as plataformas, eu convido a seguir, curtir, compartilhar. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui, ó, botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Estamos muito perto de bater a marca de 1,3 milhão de inscritos no YouTube, muito perto. Então ajude, né? E você vai fazer parte dessa iniciativa, desse canal aí que é um dos mais antigos de clubes do YouTube, que já tem mais de 1 milhão também em outras redes. A gente tem aí, como diz, tem o Dr. Octopus, né? Várias pernas aí, e vocês ajudando muito a gente, né? A crescer ainda mais com um trabalho sério, com um trabalho verdadeiro, né? Trazendo informação sempre. Eu estou aqui também para falar com vocês sobre questão do estádio, sobre questão de terreno, sobre questão de é ou não real. Sim, é real, a gente vai falar sobre isso. O Landim quer a construção do estádio e a gente tem informações aqui para trazer para vocês. Com relação aí, óbvio que teve político tentando usar o estádio, né, para se eleger, mas a maioria não conseguiu, né? Quem falou a verdade entrou com recorde aí, né, entre os rubro-negros, aí, entre os candidatos rubro-negros. Bem, vamos falar de estádio, vamos falar do absurdo da questão do ingresso, aí, da polêmica do ingresso, e que o Corinthians comprou o barulho do torcedor. A gente vai falar aqui sobre isso. Isso é um absurdo. A diretoria do Flamengo tem que comprar o barulho do torcedor também. A diretoria do Corinthians deu exemplo, tá? E Paparazzo, por que eles têm mais ingressos que a gente? Eu vou explicar tudo aqui para vocês. Também passar para vocês a questão do técnico do Corinthians, né? Que o Corinthians pode perder o treinador aí para o Wolves. Também a gente vai falar sobre isso antes mesmo da final, tá? Então tem time aí interessado no Vitor Pereira. Eu acho difícil, apesar dele já ter falado que quer sair para a Europa e tudo mais. Eu acho difícil o cara abandonar o barco agora numa final de Copa do Brasil. Mas a possibilidade existe. Saiu lá no Diário Record, saiu também em jornais ingleses. Então a gente traz aqui para vocês. Outra situação que a gente vai trazer aqui também é sobre o jornalista Mauro César tentando ensinar o Gabigol a bater pênalti. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu convido você a conhecer a Outsider Tours, a agência que te leva para Guayaquil, né? Se a final for confirmada lá, porque há controvérsias, né? Tem gente aí que tem informação aí que pode mudar. A gente, inclusive, o Nando da própria Outsider falou comigo ontem: ô Papa, fica tranquilo, porque eu já estou bloqueado, eu já bloqueei vários quartos de hotel, milhares aí de quartos de hotel em Montevidéu, também em Córdoba. Ele tá se resguardando todo, caso tenha uma mudança aí no local da final, porque muita gente dizendo que ainda pode mudar, que pode mudar em cima da hora, porque a venda de ingressos está muito baixa, que a Conmebol está assustada, que dos menos de 10 mil que tinham comprado no setor do Flamengo, são 12.500 no setor do Flamengo, menos de 10 mil que tinham comprado no setor do Flamengo. Ainda assim, muitos são no caso de próprias agências que compraram aqueles ingressos, não são nem de torcedores, não é nem do torcedor final ali. Então a preocupação é muito grande, mas o Fernando da Outsider falou que quem está comprando com ele está garantido lá na final. A única questão que muita gente me fala: Papa, eu quero voltar para votar. Aí é uma questão que não tem como prometer, porque nem se sabia que teria segundo turno. O torcedor vai e não tem aí como ter o horário aí que vai voltar, né? A certeza do horário que vai voltar, mas teremos aí com certeza a Outsider fazendo o máximo de profissionalismo, né, no serviço, no atendimento, para que todos retornem o mais rápido possível. Bem, então, além disso, o link da Outsider está aí no chat fixado, comentário fixado. A Isa e a Júlia Malak ontem lançaram o canal delas, a Donas da Mesa, né? E elas falaram muito sobre isso.
inclusive dessa dificuldade da final com jogo único, de você ter locais que não têm condição de receber os jogos, e a gente fica impressionado como pode, em cima da hora, assim, menos de um mês para a final, e os caras estarem pensando aí na mudança da final, né? Eu sinceramente, mesmo ainda mais sabendo, né, que agências como Outsider já bloquearam aí quartos em Montevidéu e Córdoba, isso aí me deixa preocupado. Bem, mas tomara que não mude agora também, né, porque o torcedor tem o direito de se programar com antecedência. E a questão do ingresso de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, final da Copa do Brasil. Qual é a polêmica que está rolando? Porque a questão é a seguinte: Flamengo e Corinthians acordaram, né, na questão de compra e venda dos ingressos, cada diretoria conseguiu aí garantir um número X de ingressos para o seu torcedor. Por exemplo, por causa, tá? Por que a torcida do Corinthians tem mais torcedor que a do Flamengo? É porque é em cima de porcentagem. Neoquímica Arena cabe menos gente, o Flamengo tem menos gente lá. Maracanã cabe mais gente, a torcida do Corinthians tem mais gente aqui no Maracanã, entendeu? Então é por porcentagem, diferente da Libertadores, que era a quantidade fechada. A diretoria do Corinthians resolveu, cara, eles vão arcar, tá? Pagar dos cofres do clube R$310 dos R$400 que serão cobrados pelos torcedores nos jogos como torcida visitante, tá? Então, por exemplo, o torcedor do Flamengo que vai comprar o ingresso para o jogo, né? Informação do meu timão, tá? Crédito aí pro meu timão. Torcedor do Flamengo que vai para São Paulo e quer pagar o ingresso lá, ele vai pagar R$400. O torcedor do Corinthians que vem para o Rio de Janeiro e vai pagar aqui, ele pagaria R$400. Por que pagaria? Pagaria porque o valor que a diretoria do Corinthians vai fazer com os 2.800 ingressos dos flamenguistas lá, o Flamengo vai ter 2.800 ingressos para torcedor lá em São Paulo. O Corinthians lucra cerca de R$1.100.000, R$1.100.000. Esse R$1.100.000, o Corinthians vai colocar à disposição do seu torcedor no valor do ingresso aqui do Flamengo no Maracanã. Por exemplo, R$400 que eles iriam pagar aos torcedores. Eles querem lotar aqui os 3.800 lugares que vão ter aqui no Maracanã. O deles são 3.800 aqui. Eles vão custear R$1.100.000, aquele que eles tiveram lucro da venda nossa lá em São Paulo. R$1.100.000 eles vão pagar nos ingressos aqui do torcedor do Corinthians. Com isso, o torcedor corintiano vai pagar R$90 pelo ingresso, porque o Corinthians está custeando, né? R$90. O Flamengo deveria fazer o mesmo, até para gerar um problema para eles lá, não só pela questão de atender o torcedor, né? Porque, óbvio, você tem que atender o torcedor, fazer o melhor pelo torcedor, atitude maravilhosa da diretoria do Corinthians, que inclusive gera problema para a diretoria do Flamengo, que tem aquela questão que você tem que cobrar o valor igual pelo mesmo setor. E já que os corintianos estarão aqui no setor sul, o setor sul ali teria que estar com o mesmo valor e não está, né? Mas o Flamengo pode alegar que é superior e o outro é inferior. Isso aí quebra tranquilo. A questão principal é a seguinte: a diretoria do Flamengo tem obrigação de fazer o mínimo pelo seu torcedor e custear da mesma forma e falar, vocês vão pagar lá em São Paulo R$90, para estimular o torcedor do Flamengo a ir para São Paulo e mostrar que essa diretoria se preocupa aí com o torcedor rubro-negro, tá? Isso é o mínimo que a diretoria pode fazer, fica o recado aqui, fazer igual, né? Igualar os preços aí que eles estão fazendo, né? Isso é o mínimo. Questão do estádio, Paparazzo, tem chance ainda do Flamengo ter estádio? Morreu isso, era só eleição? Bem, o Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, foi eleito justamente pela sua sinceridade, né? O torcedor
não digo que foi só eleito por torcida do Flamengo, ele foi eleito por todos. Todo mundo viu a administração que ele fez, todo mundo viu que ele é exemplo, votou no Bandeira de Melo e ele entrou para deputado federal, né? E vai ser mais um aí para também ajudar o Flamengo lá na Câmara dos Deputados. Então, o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, ele avisou no canal do Benja, no programa Papo Reto que eu participo, que muita coisa era campanha política, para ficarem ligados. E a gente teve realmente muito político aí fazendo promessa com relação ao estádio que não entrou. Esses caras não entraram. E o Bandeira tinha avisado que poderia ser. Só que, né, eu conversei com uma pessoa que é considerada aí braço direito do Rodolfo Landim. Conversei com essa pessoa. Eu ontem estava falando muito sobre eleição com essa pessoa. Conversei sobre tudo que aconteceu, quem não entrou, quem entrou. E entramos no assunto estádio. E aí ele me falou: Paparazzo, a questão é a seguinte: o terreno não é 100% que vai ser no gasômetro, tem alguns problemas, está difícil. O Flamengo não quer depender, a não ser que isso seja resolvido, mas o Flamengo não quer depender de político para resolver a questão de terreno. O Flamengo quer garantir logo um local bom para construir. O gasômetro era o sonho de consumo, ali o local, mas o Flamengo pode sim mudar o terreno do estádio que será construído. Mas por que eu falei será construído? Falei porque ele me falou: o Flamengo quer construir o estádio, já é decidido, principalmente porque o governador Cláudio Castro, que foi quem foi responsável aí pela mudança na questão do Maracanã, na gestão do Maracanã, né? Ele foi reeleito, o Cláudio Castro. Então esse governador, o Cláudio Castro, foi com ele que dificultou o diálogo aí pelo Maracanã. Então o Flamengo agora, uma coisa é certa: reeleição do governador do Rio força o Flamengo, né, a construir seu estádio. A reeleição do governador força o Flamengo ainda mais a construir seu estádio, e o Landim está com isso na cabeça. Ele quer construir o estádio e entende que não tem como ficar mais 4 anos na mão do governo. E está certíssimo. O que me passaram foi isso, que o Landim não quer mais ficar na mão do governo. Então, é real, o Flamengo quer construir o estádio, mas a questão do terreno pode mudar e pode atrasar a construção um pouco, sim. O Flamengo tenta correr com isso, mas pode atrasar um pouco. Agora, é real, tá? Isso não era campanha. O Flamengo quer e vai construir o seu estádio e quer agilizar a compra do terreno, tá? Volto a dizer, a questão do governo e a decisão do edital e tudo mais, a decisão do próprio governador que foi reeleito, aceleram, tá? Essa questão do Maracanã acelera a construção do estádio do Flamengo. Passar para vocês aqui também com relação aí à questão da final da Copa do Brasil, mas antes eu quero falar que o Corinthians pode perder o treinador. Eu quero falar com você com relação ao Mauro César, porque o meu amigo Mauro César Pereira, ele quer ensinar o Gabigol a bater pênalti. O Mauro quer ensinar o Gabi a bater pênalti. Ele falou o seguinte: ele perdeu o pênalti de novo. E como sempre acontece, a bola vai para um lado e o goleiro para o outro. E ela vai na trave. Contra o América Mineiro, ela foi rente à trave. Diante do Santos também foi assim. Acho que o Gabriel precisa, já que ele sempre desloca o goleiro, não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas é uma observação até óbvia. É evitar bater tão rente à trave. É até bonito quando ela vai beijando a lateral da rede, mansamente. Agora, é um risco desnecessário, pois o goleiro vai sempre para o outro lado, então ele pode chutar um pouquinho mais para dentro, não tão junto à trave, porque aí corre o risco. Eu concordo com o Mauro. Mas, Mauro, desde quando tu joga bola, Mauro? Tá jogando bola desde quando? Para ensinar o Gabigol? Imagina se sou eu tentando ensinar o Gabigol. O nego vai falar assim: Paparazzo, você com essa pança aí, tá querendo ensinar o que pro Gabigol?
O Mauro César, jornalista, pô, não joga... Não, cara, eu até vou deixar aqui em aberto. Ô Mauro, você jogava bola, joga pelada? Porque tá mostrando... Conhecimento você tem, você tá certo. Mas, pô, vai querer ensinar o padre a rezar a missa é complicado, hein? Tô zoando o Mauro, mas ele fala aqui o seguinte: acho que ele deveria rever isso e até para mudar um pouco sua forma de bater, já que os goleiros sabem como é. Não sabe. Como é que os goleiros sabem como é, Mauro? E toda vez caem para o outro lado? Não sabe. O Gabigol, ele sabe deslocar o goleiro. Você acabou de falar, ele sabe deslocar o goleiro, ele joga sempre do outro lado. Eles não acertam o canto, mas ficam ali sempre torcendo para ela ir na trave. Se eles torcem para ir na trave é porque eles não acertam o canto e você acabou de falar, não, ele bate bem. Só que ele tem que... Aí eu concordo, bater um pouco mais para dentro. Né? Foram 8 pênaltis na temporada e ele errou 2. É um índice muito alto para um cara que bate tão bem. É impressionante como ele consegue sempre iludir o goleiro. Consegue. Concordo contigo. O Flamengo aí que se reapresentou, né? Treinou. O Flamengo tá treinando e tem agora, né? O Flamengo tem o Media Day, né? Vai ter o Media Day. É o dia que eles fazem aquelas fotos com as camisas atuais e tudo mais. Olha só, o Flamengo que está se preparando e na segunda-feira já teve, na verdade, o Media Day, né? Eu imaginei que ia ser hoje, não foi na segunda-feira o Media Day, dia em que todos aí tiraram fotos e produziu conteúdos aí para a final também, fotos, vídeos, entrevistas, né? Faltam 25 dias e o Flamengo se preparando já para a final, fazendo Media Day e tudo mais. Espetacular. Bem, o Pedro aí, cada vez com mais moral, desde que chegou ao Flamengo em 2020, o Pedro já disputou 80 jogos, sendo só a metade deles como titular e já marcou 30 gols. Esse número aí faz com que ele entre no top 10 dos maiores artilheiros do clube na história do Campeonato Brasileiro, tá? Então, o Pedro passou o Tita com 29 gols e está em nono lugar com 30 gols. Essa lista aí é liderada pelo Zico com 135 em 249 jogos. Segundo lugar, Gabigol, 62 em 98. Né? O Pedro está em nono. O Bruno Henrique é o terceiro com 42 em 96. O Pedro, terceiro, 30 gols em 80 jogos. Né? O Petkovic, 31 gols em 98 jogos, é o próximo a ser batido. O Pedro já fazendo 2 gols, passa o Petkovic, fazendo 5 gols, passa o Nunes, que é o 7º colocado. Tá? O Romário, cara, olha, esses todos aqui, eu acho que ele passa rápido. O Romário é o 6º com 37, Renato Abreu é o 5º com 40, Bebeto é o 4º com 41 e o Bruno Henrique é o 3º com 42. Até o 3º lugar, o Bruno Henrique tem 12 gols só e o Pedro pode, de repente, logo no início do brasileiro aí do ano que vem, a não ser que ele comece a fazer hat-trick agora direto, ele ainda nesse ano aí, né, nos 9 jogos que faltam, ele pode aí estar se tornando o 3º maior artilheiro. Já pensou? Que loucura. Bem, passar para vocês aqui agora a questão que saiu lá na Europa, nos jornais por lá, ó, tá aqui, ó, Corinthians, olha aí, ó. Corinthians coach Vitor Pereira considered at Wolves, ou seja, o Wolves, né, segundo o Record, está considerando aí a possibilidade da contratação do Vitor Pereira como substituto do Bruno Lage, tá? Então, os jornais lá, inclusive o Record, que traz aí que a possibilidade deles estarem mantendo aí, no caso, técnico português lá no Wolverhampton, né, o Wolves, ela existe, né, essa possibilidade existe, inclusive aqui, ó, mais um jornal trazendo, em meio a uma péssima sequência de resultados, Wolverhampton decide demitir Bruno Lage. Lage teve um bom começo de trabalho, mas entrou em uma sequência de apenas uma vitória em 15 rodadas da Premier League, tá? O português Bruno Lage se tornou o 3º técnico demitido em 8 rodadas do campeonato inglês, junto com Scott Parker do Bournemouth e também Thomas Tuchel do Chelsea. Após perder aí para o West Ham por 2-0 no último sábado, o resultado que deixou o Wolverhampton com apenas 6 pontos em 18º lugar dentro da zona de rebaixamento, tá? Então o Lage caiu
e eles estão tentando contratar um treinador português. E o nome, tá, do Vitor Pereira, segundo o Diário Record, o nome do Vitor Pereira aparece como um dos principais indicados, e Premier League, né, gente? Premier League. Ele deixa claro aí que o futebol europeu mexe com ele e mesmo tendo aí, apesar de eu achar difícil, porque o cara não vai querer largar o time do Corinthians numa final de Copa do Brasil, mas os caras querem contratar agora. Os caras estão mal na tabela lá. Eles querem um treinador português e consideram a contratação do Vitor Pereira. Então, é uma possibilidade sim. Às vezes, no desenrolar do dia mesmo hoje, eles já contratam alguém, mas o torcedor corintiano, então, está preocupado, pode perder o treinador aí para a final da Copa do Brasil. Há o interesse, né, e o Bruno Lage já foi mandado embora lá no Wolves. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal também no YouTube, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Eu convido você a conhecer a Fast Air, a empresa que faz o melhor serviço de instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado. Essa é a semana da limpeza. Tem aí desconto, pede o desconto do Paparazzo aí na limpeza do seu ar-condicionado e garanta que você vai ter o seu ar-condicionado também funcionando no verão. O calor vai chegar aí, você vai estar com o seu ar-condicionado quebrado. Não, faça a manutenção agora mesmo ou instale, chame a Fast Air, peça o desconto do Paparazzo também, link aí no comentário fixado e no chat fixado. Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia, né? Não se esqueça de utilizar o cupom PAPA nas lojas oficiais do Flamengo Online, 5% de desconto com o cupom PAPA, e a loja dos Estados Unidos lá em Orlando, na International Drive, voltou a funcionar, né? Depois da brisa, voltou a funcionar. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, daqui a pouco tem vídeo no canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Se inscreve lá também e na Donas da Mesa, da Isa e da Júlia Malak, elas vão agradecer, valeu!